Oi, gente, meu nome é Emily Alencar e hoje eu quero deixar uma pequena passagem aqui para vocês refletirem, que fala o seguinte, em João, capítulo 12, versículo 25 e 26. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Hoje nós estamos vivendo em uma época que todo mundo acha, todo mundo não, muita gente acha que segue a Jesus, quando na verdade não segue. Porque ser cristão não é apenas ir para a igreja, ou ter fé, ou achar que, sei lá, eu estou seguindo a Jesus, mas eu faço o que eu quero da minha vida, porque Jesus não se importa com isso. Seguir a Jesus envolve ser um discípulo, andar como ele andou. A Bíblia fala que aquele que ama a sua vida vai perder a sua vida. O que é amar a vida? É você viver a vida do seu jeito, é você fazer o que você quer, o que você sente, o que o seu corpo pede. Mas quando você odeia esta vida, ou seja, quando você não faz aquilo que o seu corpo quer, o que a sua mente pede, o que os seus desejos estão exigindo, quando você vive uma vida para agradar a Deus e fazer aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia direciona, por mais difícil que seja, por mais que isso exija que você tenha que morrer para você mesmo, aí sim você está seguindo a Jesus, porque seguir a Jesus é andar como ele andou. E Jesus, ele amava todo tipo de pessoa. Judas mesmo andou com Jesus por um bom tempo, antes de trair Jesus. E Jesus sabia que Judas era a pessoa que iria trair ele. E isso nos ensina a respeito de amar o inimigo. E amar o inimigo não é nada fácil, porque na nossa natureza a gente quer mais que o inimigo se dê mal. E quando você segue a Jesus, você faz coisas como amar o seu inimigo. Você sabe que aquela pessoa quer te prejudicar, você sabe que aquela pessoa está ali criando situações para fazer mal a você. E você vai lá e trata aquela pessoa com amor, você trata aquela pessoa com gentileza, assim como Jesus fez. Esse é um pequeno exemplo de vários outros que a Bíblia nos orienta a respeito do que é de fato obedecer a Deus. Toda a lei se resume em amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus acima de todas as coisas, de fato, vai exigir que você vá totalmente contra a sua natureza humana, porque a sua natureza vai querer fazer tudo diferente do que o Deus vai exigir. Deus, por exemplo, ele não exige que nós dediquemos todo o nosso tempo a ele, mas ele quer estar em primeiro lugar em nossas vidas. E quantos de nós colocamos coisas, pessoas, projetos, tudo em primeiro lugar, menos Deus? Deus está lá em último, se é que Deus está em alguma posição. E seguir a Jesus envolve ter uma vida totalmente dedicada a Ele em primeiro lugar. E isso vai exigir que você morra para si. Porque se você não morre, se você continua vivendo a vida do jeito que você quer, amando sua vida, fazendo tudo que você tem vontade, isso mostra que você não segue a Jesus. Mas se você faz o contrário, aí sim, de fato, você segue. E a Bíblia diz, aqui no próximo, que o servo, quem serve a Jesus, precisa seguir ele. Ou seja, não adianta você ser uma pessoa que serve a Deus, que faz isso, que faz aquilo, mas você não segue Jesus, você não anda como Jesus andou. Você não ama, você não perdoa, você não anda de forma correta, você faz só o que você pensa que deve fazer e acabou. Enfim, aquele que me serve, meu Pai, honrará. A recompensa de você obedecer a Deus é a honra. A recompensa de você seguir Jesus é ser honrado por Ele. E até chegar o momento de você finalmente ser honrado, é difícil esperar, é difícil sofrer, é difícil passar pelo tempo da espera, do processo. Mas quem passa por esse tempo recebe a honra. E quando esse tempo chega, você fica maravilhado com as coisas que Deus faz na sua vida. Às vezes Deus não dá o que você quer, mas muitas vezes Deus vai dar o que você precisa. E Ele vai ser para você a pessoa que ninguém jamais vai ser. Ele vai ser o seu melhor amigo, o seu maior amor, o seu pai. A pessoa que nunca vai te deixar independente do que você fez ou do que você faz. E Ele sempre vai te perdoar, se você de fato se arrepender.
Não adianta querer enganar a Deus, porque ninguém engana a Deus. E naquele dia muitas pessoas vão dizer assim: Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer assim: afasta de mim porque eu não te conheço. E quando a Bíblia fala que Jesus vai falar isso, ele não está falando sobre conhecer igual você conhece o vizinho ali, ou conhece sua irmã, ou conhece alguém próximo. Ele está falando sobre conhecer intimamente, sobre ter intimidade, relacionamento, sobre aquela relação que conhece você de dentro para fora, que sabe quem é você, que sabe como você pensa, que sabe como você age. E muitas pessoas dizem seguir a Jesus, mas não têm esse tipo de relacionamento com Jesus. Porque elas não seguem ele, não andam como ele andou, não obedecem a ele. Então, eu deixo esse vídeo para você refletir. Vale a pena seguir a Jesus? A recompensa é a honra. Da mesma forma como aqueles que optam por não seguir, que escolhem viver a vida do jeito que querem, vão também receber uma recompensa que não vai ser uma recompensa boa. Mas é a escolha da pessoa. Jesus não obriga ninguém a nada. Ele nos dá a opção de escolher. Que você tenha sabedoria para escolher o melhor. Amém? Até a próxima e fique com Deus.